de Jesus e outras mulheres também ali juntas, aguardando o Espírito Santo. Então, Deus não tem essa questão de homem e mulher. Deus lida com seres humanos, com aqueles que Ele criou para a obra redentora dEle. E a obra redentora dEle, tanto Ele usa mulheres para fazer a obra, quanto Ele usa mulheres para serem alcançadas. Mulheres e homens. Deus não está preocupado nem com sexo, nem com idade, nem com profissão, posição social, né? Nenhum tipo de deficiência, de nada. Deus usa quem Ele quer. Às vezes a gente ouve ver na internet aqueles vídeos, pessoas com deformidades graves, e ali glorificando a Deus, né? Dando testemunho do Senhor, de como Ele é maravilhoso. Então isso é bênção. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo a partir do 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que maravilha! Feche seus olhos. Querido e glorioso Deus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nesse momento, Pai, te rendendo graças, ó Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Te rendemos graças, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Tu és aquele, ó Pai, porque a nossa alma anseia. Meu Deus, dá-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a cada dia entendimento, capacidade, através do Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra, para obedecermos, e assim, ó Pai, estarmos sujeitos ao Senhor, como Maria que pôde falar: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, extrair conhecimento da Tua palavra, a ponto de nos dispormos para que a Tua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, é importante a gente parar e examinar as Escrituras. A gente precisa estudar a Bíblia. A gente não sabe nada da Bíblia, não. Você fez isso? A gente não sabe nada da Bíblia. Por mais que você estude, que você examine, você está sempre descobrindo muita coisa. Passo 37 anos que estou na igreja e eu estou... Às vezes eu fico lendo ali e falo: meu Deus, eu ainda não tinha entendido isso direito. Puxa vida, isso aqui vai mais além daquilo que eu já tinha aprendido. Então é importante você estar sempre examinando as Escrituras, porque a Bíblia diz que nelas nós encontramos a vida eterna, tá? E aí a gente vai também quebrando, porque veja bem, vi uma época da história da igreja, uma boa parte, vamos falar, durante uma boa parte da história da igreja, a Bíblia não era acesso para todo mundo. Durante grande parte da história, a Bíblia não foi. No comecinho, foi porque os judeus, a grande parte que se converteu dentro do judaísmo, eles tinham nas sinagogas quem pregasse a Bíblia antiga, que no caso era o Antigo Testamento, que será pregado. Aí eles viveram o Novo Testamento, foi diferente para eles do que é para nós,
porque isso aqui foi vivido. Nós estamos apenas ouvindo aquilo que eles vivenciaram, tá? Para eles aquilo foi vida prática. Eles estavam ouvindo dos apóstolos as instruções, o primeiro ouvido de Jesus, porque muitos se converteram, já tinham ouvido Jesus pregar, já tinham tido alguma experiência com o Senhor Jesus. Isso no primeiro momento. Depois eles vão espalhando também para os não-judeus. O evangelho vai se espalhando pela Ásia, vai se espalhando para a Etiópia. Lembra que o eunuco volta para sua terra, já convertido, batizado. Então o evangelho começa a se expandir durante a dispersão dos judeus, dos discípulos do Senhor. E nesse tempo, o que tinha aqui de palavra? Quem não era judeu, que estava se convertendo, eles tinham muito pouco conhecimento. Certamente muitos deles começaram até a frequentar a sinagoga para poder entender um pouquinho da história passada, mas principalmente aquilo que os discípulos falavam, que aquilo era a vida que eles estavam recebendo, e acerca da novidade, do cumprimento da Escritura, para que posteriormente eles pudessem também divulgar e anunciar o reino do Senhor. Então, nesse período depois, a igreja vai ficando cada vez mais fechada, a palavra vai ficando cada vez mais, como vou falar, limitada para um público pequeno, né? Poucas pessoas tinham acesso às Escrituras, eram os padres, eram aqueles que dominavam ali, né, que tinham os escritos sagrados, que foram, então muita coisa ficou guardada ali nos mosteiros, guardada nos conventos, guardada nesses lugares, e as pessoas só sabiam aquilo que eles anunciavam. Não tinha uma totalidade para a gente examinar e para a gente conhecer. E aí depois, lá a partir do século XVI, quando vem a reforma, essas coisas todas que vem também, não somente pela reforma em si, mas pela imprensa, que a Bíblia começa a ser impressa e começa a ser divulgada, então muito mais gente vai tendo acesso. E aí nos nossos tempos mais recentes ainda, vamos colocar 100, 200 anos, 200, 100 anos para cá, que muito mais gente é alfabetizada, aí mais ainda se começa a ter acesso às Escrituras. Então, na minha época, quando eu era jovem, já se tinha Bíblia nas casas. Nós ganhamos uma Bíblia do tio nosso que era pastor. Ele levou lá para casa a Bíblia e deixou lá em casa para a gente examinar as Escrituras. Então, aí já começa o acesso às Escrituras, né? Uma coisa muito mais recente, da história de 12 mil anos de Evangelho. Então a gente vê o quê? Misericórdia de Deus na nossa vida, né? A gente já nasceu numa época que a gente tem acesso. E esse acesso não pode ser negligenciado. Porque todas as vezes que nós negligenciamos a palavra a qual nós temos acesso, nós corremos o risco de cair em heresia, cair em doutrinas erradas, cair nas mentiras e nos enganos do diabo. Por que tem tanta gente desviada? Porque a pessoa vai na igreja, escuta, estuda mensagem aqui ou ali, mas ela não para comer a Bíblia, para se alimentar. Deus fala lá em Israel, para o povo de Israel, que eles deveriam ensinar aos filhos a palavra, andando, falando, de manhã, ao deitar, ao levantar, era o dia inteiro, para que aquela palavra ficasse bem guardada no coração deles. Então, hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa. É pegar a palavra de manhã, ler um texto, é pegar a palavra durante o dia, comentar, conversar sobre a palavra, à noite antes de dormir, examinar mais um texto bíblico. Então isso é importante para nós, para que a palavra fique entranhada no nosso ser e a gente possa vivê-la, tá? Voltando aqui para Maria, né? Uma mulher que teve uma experiência com Deus grande. Em primeiro lugar, ela recebe uma visita de um anjo. Pensa. Você está no lugar e de repente um anjo, né, uma pessoa, aparece para você porque ela viu um homem do lado dela ali, falando com ela não, no primeiro momento não conseguiu entender que saudação. A Bíblia diz que ela ficou lá, que saudação é essa? E essa saudação era uma ministração, olha aqui, agraciada, salve agraciada, você é uma mulher que tem recebido do Senhor a graça. Como nós cantamos aqui, eu não mereço, mas tu me ama. Não é porque Maria era uma mulher virgem, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que estava na posição, mas não foi somente isso que fez com
ela recebesse, foi muito mais. Foi a graça de Deus, o favor de Deus na vida dela, que fez com que ela pudesse gerar em seu ventre o Filho de Deus. O Senhor é contigo. Você é agraciado, você recebeu de Deus a graça. Deus é na tua vida. E nós escutamos isso hoje com muita facilidade, né? Tem um monte de até aquelas figurinhas, Deus é contigo, você é bênção e tal, aquela coisa toda, é bonitinho. Mas não quer dizer que isso seja a verdade. Porque na vida você não vê Jesus na vida de todo mundo. Ele está aqui e está disponível para cada um de nós. Porém, você não pode dizer que todo mundo está com Jesus. É uma falácia, é uma mentira. Porque não é verdade. Você tem que abrir o coração. Você tem que ter o desejo do Senhor. Tá alto? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Deus está falando conosco de diversas maneiras. Ele falou com Maria, Maria parou para ouvir, e naquilo que ela ouviu, a palavra foi: Deus é contigo, você é agraciada, né? Bendita entre as mulheres. Entre as mulheres, todo mundo vai falar de você. Você vai ser uma pessoa especial entre as mulheres por causa desta graça que você recebeu. Não porque você é a melhor do mundo, mas por essa graça que Deus te concedeu. Para Maria, Deus concedeu a graça de ser a mãe do nosso Senhor. Não pode falar que não é graça, não pode falar que não é um papel importante. É um papel importante, né? Ela foi usada por Deus para trazer o Salvador. Então a saudação dela é uma ministração, tá? E no versículo 35, ela fala, o anjo fala para ela como é que vai ser o nascimento de Jesus. Ela fica: como é que vai acontecer isso? Eu estou comprometida com, vamos falar assim, eu estou comprometida com José, mas eu não casei ainda. Ainda não chegou o meu tempo, porque tinha essa questão, ela se dava em casamento, já era compromisso. Aquela mulher já era comprometida, e mesmo na casa do pai ela não podia namorar mais ninguém, porque senão já era considerado adultério. Ela podia estar indo na casa do pai, mas ela já tinha sido dada em casamento, já tinha sido prometida a José, então aquilo é considerado adultério. Mas ela falou: eu ainda não conheci varão, ainda não chegou o meu tempo, o José ainda não me recebeu na casa dele como esposa. Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo explica para ela. Verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá? Então, olha, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra na tua vida, Maria. Não é uma obra tua, não é você que vai gerar pelo teu poder, porque você teve contato com o homem. Não, você vai receber a presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus vai ser derramada na tua vida, e você então vai conceber. Versículo 35. Glória a Deus. E o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí ele já dá uma outra notícia para ela: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Para você é uma bênção, uma graça que você vai receber de gerar o Filho de Deus sem ter contato sexual. Para Isabel, tua prima, também tem uma bênção. Ela vai gerar, né, já na sua velhice, uma mulher estéril, e já depois da menopausa vai gerar um filho. E esse filho também vai ser especial. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Isso não está falando aqui, está falado lá mais à frente, com João Batista, né? com Zacarias. Então, João, agora Deus já tinha falado com a mulher, agora ele fala que ele já tinha também visitado uma outra mulher. E era o 6º mês, ou seja, 6 meses atrás, 6 meses antes de Maria ser visitada,
Zacarias é visitado ali no templo e o anjo fala com ele, não fala direto com Isabel, ele fala com ele e Isabel, só que aí do relacionamento conjugal dos dois nasce João o Batista, né? Aquele que veio, que batizou Jesus, aquele que preparou o caminho do Senhor, que anunciou no deserto, e as pessoas iam até ele lá no deserto. Às vezes a gente acha que tem que fazer de tudo para atrair as pessoas para a igreja, mas João ia para o deserto e as pessoas iam atrás dele. Porque a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus na vida da gente, né? Nós vimos esse caso aí agora nos Estados Unidos, essa turma alunos, um grupo de alunos que se reuniu e que o Espírito Santo desceu e que o negócio parou. Amém. Tiveram que parar para poder continuar as aulas, porque é uma faculdade, mas e voltar e fazer nas igrejas com o tempo, mas o negócio foi crescendo, com gente do mundo todo para lá, querendo ver, querendo receber, ficavam horas ali na fila para participar um pouquinho daquele derramar do Espírito Santo. Então a gente tem esse hábito, né, de ir buscar lá na fonte, mas muitas vezes a fonte é Jesus. A gente tem que entender isso. E onde a gente estiver, ele pode fazer esse mover. Ninguém tem que pagar o preço, colocar o joelho no chão. Vamos fazer onde que já buscaram lá, vamos para lá junto com eles. Agora buscar aqui para que derrama aqui também é um pouco mais difícil. E a gente tem que começar a fazer esse mover, tá? Porque isso para a gente foi só uma prova de que Deus está agindo, que Deus está falando. Não foi um reteté desmensurado, movido pela, como diz, pela empolgação. Foi uma coisa que Deus fez. O pessoal estava orando, de repente começou a chegar gente, Deus começou a mandar e Deus começou a agir ali no meio. Então é importante a gente entender, é importante a gente perceber que Deus está falando, que Deus está trabalhando no nosso meio. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então Maria e Isabel, elas já eram 12 grandes homens, tá? Que é o João Batista, que vai preparar o caminho de Jesus, e Jesus, que há de se entregar por nós na cruz do Calvário. Capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós falamos que o ministério de Jesus começa quando ele está com cerca de 29 anos. Na verdade, já tinha começado. Com 12 anos ele estava ali interrogando os mestres da lei, conversando com eles, todo mundo maravilhado com aquele garoto de 12 anos, né, que já conhecia as escrituras o suficiente para dialogar com mestres. É claro que nós sabemos que os judeus têm esse hábito de ele ensinar desde pequenininho na palavra, mas Jesus ali estava questionando os mestres da lei acerca de coisas, fazendo perguntas com certeza muito mais inteligentes do que eles estavam acostumados a ouvir, e que os fizeram também refletir, que os fizeram também entender. Mais uma coisa maravilhosa que a gente vê, Maria, e a gente precisa entender um pouquinho essa história.
Maria, ela tinha saído de Jerusalém e estava voltando para a sua cidade. E a Bíblia diz que ela procurou Jesus ali entre as pessoas e não achou. E depois de caminhar um dia, foi que ela foi voltar. Ela se deu conta que Jesus realmente não estava com a caravana e resolveu voltar. Vale lembrar que nessas épocas de adoração, as pessoas iam a Jerusalém em caravanas, e essa daí é muita gente. Não era um grupo pequeno, eram grupos grandes e familiares iam juntos. Então, certamente, quando estavam ali, Jesus estava e já era um hábito entre eles. Vai um aqui, aí a criança vai com o primo da colar, vai que ele estava com o João Batista lá e ela achou que ele ia junto com Isabel ou com alguma outra criança, né? Então, um outro grupo da família, e aí eles caminharam. Essa altura, Maria, eu imagino que Maria também já tinha outros filhos com José, de repente cuidando de criança pequena, porque pensa, você vai esquecer, se você só tem um filho, né? E de repente ela estava com outros filhos ali e cuidando, de repente ela, opa, peraí, deixa eu ver onde está Jesus, cadê Jesus? Não está com você não? Não está com você? Não está com você? Peraí, aí vamos voltar, vamos lá para Jerusalém. Aí chega lá e encontra Jesus. E aí você vê o cuidado da mãe e também quando Jesus chega, quando ela encontra Jesus, ela fala para ele, teu pai e eu estávamos ansiosos de procurando, por que você fez isso com a gente? Né? Puxãozinho de orelha, Jesus. Pensa. Mas tem o direito de dar um puxãozinho de orelha, Jesus. Ele fala assim, você não sabia que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Gente, Maria e José tinham sido orientados pelo anjo e sabiam quem era Jesus. Mas ainda assim, isso foi uma coisa que aconteceu há 12 anos atrás. Tiveram toda aquela experiência nos primeiros anos de Jesus e nos anos seguintes, provavelmente, ele cresceu como uma criança comum. Eles não ficavam recebendo revelações a todo momento, eles não sabiam como as coisas haveriam de acontecer. Ainda que, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, quando vai consagrar o Jesus, o sacerdote que estará, Simeão estará, ele fala para Maria, profeta de Deus, ele fala, uma espada vai atravessar a tua própria alma. Então ela sabia que também haveria de sofrer, né? Sabia que Jesus estava aqui para resgatar o mundo, mas aí o judeu não entendia muita coisa, como até hoje não entende. A questão da morte de Jesus Cristo até hoje não é compreendida. Se você perguntar em Isaías 53, mas não está escrito lá em Isaías 53, mas eles não entendem como está falando de Jesus. Como os judeus já passaram por muita luta, por muita tribulação, por muito sofrimento, muito martírio, então eles não entendem que ali está se falando de Jesus Cristo, tá? E aí passa esse momento ali de Maria com Jesus, ele fala, você não sabia que me convém, né, cuidar dos negócios de meu pai? Eles não entenderam. A Bíblia diz que Maria guardava tudo no coração. Agora, o que é interessante é que Jesus, ele desce com eles, vai para Nazaré e é o que? Sujeito. O Filho de Deus. Ele já tinha consciência que ele era o Filho de Deus. Humanamente falando, não dá para a gente saber se em algum momento ele deixou de entender isso, porque ele era Deus o tempo todo. Mas humanamente falando, ele já tinha esse conhecimento. Você não sabia que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Mas ainda assim ele era sujeito a José e a Maria. Ele recebia ordens. Ele aprendeu a profissão de José, ele era carpinteiro. Então às vezes a pessoa acha que ela já recebeu um chamadinho, que ela já recebeu um legadinho, que ela não precisa estar debaixo da autoridade de ninguém. Isso aqui para a gente é um grande aprendizado sobre liderança. Aquele que é o líder de todas as coisas, porque ele é Deus, estava sujeito a Maria e a seu pai José, que biologicamente falando nem era seu pai, porque José não era pai biológico de Jesus, Maria ainda era, José não era. Então ele era sujeito tanto ao pai quanto à mãe, e aprendeu com o pai dele a profissão. José, corta isso aqui, pega essa madeira ali, faz isso aqui, vai lá fazer essa entrega. José fazia isso. Ele era um carpinteiro, e era um carpinteiro conhecido na cidade, porque quando ele começa a pregar, isso aí não é José o carpinteiro, filho aliás, Jesus
Ele é o carpinteiro, filho de José. Ele é carpinteiro, filho de José. Tanto Jesus quanto José eram conhecidos na cidade. Então ele aprende isso que a gente precisa entender. Aí, como mulher de Deus, como homem de Deus, como pessoas, em primeiro lugar, entender que Deus trabalha na vida de cada um, independente se é homem ou se é mulher. Isso a gente precisa ter essa noção. Ainda tem muita gente por aí brincando, tem muita gente por aí preocupado se tem mulher no púlpito, se tem mulher fazendo isso, fazendo aquilo outro. Deus mandou fazer, vai e faz, e fim de papo. Imagina se aquela mulher lá, samaritana, quando Jesus falou, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ela fosse lá, o Jesus, sabe, eu estou vindo aqui falar com você, só porque Jesus mandou, porque com esse medo que as pessoas têm de fazer. Ela não somente falou para o marido, mas falou para a cidade inteira. Anunciou Jesus para a cidade inteira. Porque ela recebeu um chamado, ela tinha tido uma descoberta maravilhosa sobre Jesus, não podia se calar. Então ela vai e anuncia com a autoridade de Deus. E tanto ela teve autoridade porque ela arrastou a cidade toda, foi um monte de gente atrás. Jesus não conseguia entrar em Samaria, mas Samaria foi até Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, Jesus, ele era sujeito a Maria. Maria, como uma mulher de Deus, ela tinha que ensinar os filhos no princípio bíblico. Ela ensinou Jesus a fazer as coisas. Fica imaginando, né, a experiência de cuidar de Jesus, de dar banho nele, de vestir, de penteá-lo, de educá-lo. E às vezes a pessoa acha que o filho cria sozinho. Tem mulher que acha que o filho cria sozinho. Você pode deixar aí que ele vai se criando sozinho. E lá, o filho para lá, já vi muitos casos assim. Foi de longe lá de me contar, não. Foi de eu ver, de eu presenciar. A criança está lá largada. A mãe não levanta de manhã para fazer um café, para preparar uma comida. Quer comer, tem comida na panela. Não sabe servir. E hoje eu estava pensando nesse texto aqui, lembrando disso, né? A questão de servir. Maria teve o privilégio de servir Jesus. Tem gente que fica, ai, que privilégio de servir Jesus. Tá, e você não consegue servir teu marido, não consegue servir teus filhos, que quer servir Jesus? Tem que começar dentro da tua casa. Tem gente que tem. Eu já conversei com uma mulher que ela já há anos de casar, com 3 filhos, não. Mas como é que você. Não, eu nunca coloquei o prato do meu marido. Como se isso fosse uma desonra. Jesus, Jesus, o Mestre e Senhor, lava os pés dos discípulos. E as pessoas hoje não querem fazer um favor uma para a outra. Uma mulher não quer colocar o prato do marido não quer carregar uma sacola para a mulher. Tem mulher que anda com o marido, ela com criança no colo, com sacola, com tudo. E o marido todo bonitão, belo e formoso na frente. E é visto para a igreja lá. A mulher com 2, gente, eu já vi isso. A mulher com a criança, com a cria aqui embaixo do braço, com outra pela mão, outra agarrando na saia, com bolsa, e o marido lá bonito, com a Bíblia na mão, andando na frente. Não, é claro que isso não são todos os casos, mas a gente vê isso, né? Então, a gente está vendo aqui, a gente não tem detalhes da vida de Jesus, do crescimento de Jesus, mas a gente tem a percepção aqui, nessa passagem, de que era uma família normal, aonde os pais tinham autoridade sobre os filhos. Quando a palavra fala que Jesus era sujeito a Maria e José, você vai perceber que Maria e José tinham autoridade sobre os filhos. E é importante isso, você como mulher de Deus, se você quer ter Maria como referencial, que tenha. Foi uma mulher de Deus que foi encontrada na brecha, que alcançou graça diante do Senhor, foi visitada pelo Todo-Poderoso, teve o privilégio de cuidar de Jesus e teve também, porque não foi só o privilégio de Maria cuidar de Jesus, mas a tristeza de ver o filho dela ser martirizado, ser assassinado cruelmente ali, inocente. Ficar ali com os discípulos na angústia ali, até que Jesus ressuscitasse. E aí o coração dela se tranquiliza com a ressurreição de Jesus. Fica ali esperando o Espírito Santo descer. E buscaram agora a mãe que cuidava do filho. Agora a serva
que buscam o Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! E é isso que a gente precisa entender. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para servir. Eu estava lendo essa semana uma coisa muito interessante, falando sobre a função das coisas, daquilo que Deus criou. Então ele fala, a macieira não come dos seus frutos. Eu não vou lembrar as frutas que ele falou, vou falar as minhas. A macieira não come dos seus frutos. A pereira não come as suas peras. A jaqueira não come as suas jacas. O rio não bebe água. Então, as coisas foram criadas para abençoar outras pessoas. E as pessoas desse egoísmo querem tudo para si. Maria se doou. Ela falou: é aqui a serva do Senhor, faça a tua vontade. E ela sofreu bastante. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, pensa como essa mulher sofreu. Jesus ia para um lugar, tentavam falar mal de Jesus, difamavam Jesus, queriam apedrejá-lo, queriam matar Jesus. Ela sabia de todas aquelas conspirações, todo mundo sabia. Todos os judeus sabiam das conspirações que estavam sendo feitas contra Jesus. E ela sabia: o meu filho, e eu sei que vai chegar o dia que ele vai ser morto. Porque ela sabia. Não entendia como ia acontecer ainda. Essas coisas eram muito grandes. Tem coisas que alguém pode te falar, mas você só vai conseguir depois que tiver na tua mão. Tem coisa que foge do teu entendimento. Vamos falar de uma coisa assim bem básica: o computador. Hoje um celular na nossa mão é um computador. Você faz tudo no celular, né? Ou quase tudo, não sei se dá para fazer tudo, mas basicamente tudo hoje você faz no celular. Quem sabe mexer bem. Eu não domino muito bem, eu tenho minhas limitações. Mas eu fico pensando, quando começou esse negócio de computador e tal, eu era nova ainda, fui fazer um curso de programação de computador com um amigo meu que abriu uma escola. Eu fui lá, eu e minha irmã fizemos um cursinho lá com ele, aprendemos tão pouco que ele era tão... uma caixa desse tamanho, a programação toda cheia de programação em COBOL, toda cheia de coisas que a gente não tinha muita noção do que era aquilo. A expectativa era conseguir um emprego para você entender um pouquinho melhor. Aí os anos passam, daqui a pouco vem o computador, começam a vir os computadores menores, microcomputadores, né? Que ainda era aquelas caixas grandes. Aí depois vem aqueles pop-top, que também era um computadorzinho de mão. Aí daqui a pouco começa a fazer esse de LED, aquelas coisas pequenininhas. Hoje tem um monte de recursos. Então quando você olha lá atrás, você não conseguia, jamais eu conseguia imaginar naquela época. Para mim era coisa de grande, coisa para a empresa, que a gente ia ter na nossa mão. Então nem tudo você consegue dimensionar como vai ser lá na frente. Tem que querer e confiar. Nas coisas espirituais não é diferente. Deus faz para você uma promessa que você não consegue imaginar. Maria recebeu uma promessa, só que ela teve que ir na descoberta do passo a passo. À medida que ela foi vivenciando as situações, a que as coisas foram tornando-se claras para ela. Tá? Não foi tudo assim desvendado de uma vez. Deus falou, obedeceu. Deus fala aqui, obedece aqui. Vai para Jerusalém, vai para Galiléia, vai para o Egito, vai não sei para onde. E ela está indo. Agora a época de adorar, vamos adorar. Cadê Jesus? Volta lá. Jesus falou, ela: opa, o que está acontecendo aqui? Vamos lá para casa. E aqui o coraçãozinho dela, né, guardando aquilo que Jesus fala: é a hora de cuidar dos negócios do meu pai. Puxa vida, será que já chegou? Será que vai ser coisa tão novinho assim que já vai acontecer todas as coisas? Pensa o turbilhão que devia estar a cabeça de Maria. Mas ela prossegue ali. Mais tarde, já com os filhos, já ali, Jesus pregando o evangelho, já eles vão até ali. Jesus endoidou, não é possível, né? Já tem gente querendo pegar Jesus. Jesus vai para tudo quanto é lugar e continua pregando. Então aquilo na cabeça deles era confuso. Mas ela continuava fazendo aquilo que Deus mandou. Lição maior que eu sempre falo da vida de Maria para nós: faça tudo o que Jesus mandar. De Maria fala isso quando está lá na... não sei se que é lá da Galiléia, não sei se ela está. É quando ele vai transformar água em vinho. Não marquei. Quando vai transformar água em vinho lá em Cana da Galiléia,
ela fala para Jesus. Acabou o vinho. Oi? Lucas 2. Eu acho que eu já tinha marcado aqui em algum lugar, mas eu olhei rápido, aí não achei. Pastor de Belém. Não, 2 não é. Não é 2. Eu acho que é Mateus ou João. É isso mesmo, João 2, 1. Desculpa. Eu marquei assim. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Pronto. Jesus, acabou o vinho. A gente está aqui numa festa, são nossos amigos, estamos no apuro aqui. O que você vai fazer? Oh, peraí, calma. Ainda não chegou a minha hora. Maria, nem tchum. Ela vira para os discípulos: faça tudo o que ele mandar. Essa mulher tinha autoridade, né? Tinha entendimento. Ela não é que ela saiu por aí de forma imprudente, como muitas vezes nós fazemos, não. Ela tinha autoridade, tinha discernimento das coisas. Faça o que ele mandar fazer e sai de cena. Aí o restante é com Jesus. Ele cuida ali, ele multiplica a água em vinho, e tem o seu primeiro milagre acontecendo. Transforma. Falei multiplicou, desculpa. Ele transforma água em vinho. Tá? Eu estava pensando aqui naquele monte de talha que tinha lá. Eu já estou aqui na multiplicação. Ele transformou, eles encheram de água aquelas talhas, que era muito vinho, e ele então ali faz essa transformação, esse milagre. Ele não faz a oração, não aparece, não cita o que aconteceu. Cita apenas se ele deu graças. A gente não sabe de nada, só manda provar. Quando eles tiram aquela água que eles colocaram, opa, a água está colorida. O que aconteceu? Qual é o mistério? Vinho. E dá melhor qualidade. Porque Jesus só faz o melhor. Então, o que a gente precisa guardar isso, tá? Essa fé que Maria teve para obedecer. Lá em 2 Timóteo 1,5, Paulo fala com Timóteo a fé que habita em você, que habitou na tua mãe Eunice, na tua avó Lloyd. Então, a fé que passou de geração para geração. Então Maria teve ali a oportunidade de ensinar Jesus muitas coisas, ainda que ela foi de Deus, mas ela teve a oportunidade e o privilégio ensinar aos seus outros filhos, porque a princípio tiveram dificuldade para crer, porque era tudo maravilhoso, tudo muito tremendo, mas depois também se tornaram seguidores de Jesus. Tiago, descrito em Atos, provavelmente é o Tiago, irmão do Senhor, né? Em algumas outras passagens fala mais Tiago, irmão do Senhor. Ali não diz, mas a gente entende que ele era também o irmão do Senhor, que se torna uma pessoa proeminente, uma pessoa de destaque, né? Criados pelo ventre daquela mulher. E é isso que a gente precisa aprender, tá? A crer naquilo que Deus está falando, no chamado que Deus está fazendo conosco, e a se dispor para fazer o que Ele quiser. Eu não tenho recurso. Gente, não interessa o que você tem. Moisés falou: não tenho, só tenho uma vara. Não interessa. Quem vai fazer é Deus. E Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé.